Fala, galera. Olha só, de volta à aulinha de Química. Hoje a gente vai trabalhar a parte de nomenclatura de cadeias ramificadas dos hidrocarbonetos. Essa parte, ela complementa a aula de nomenclatura de hidrocarbonetos. Só que agora a gente vai ter a inserção dos radicais nas cadeias. A gente precisa, então, dar uma revisadazinha rápida, não perca tempo com isso, mas dá uma revisada. Vamos fazer agora, tá? Nos nomes dos principais radicais orgânicos, aqueles mais presentes no dia a dia. Então, eu vou começar a aula te lembrando o que é um radical, tá? Qual a terminação da radical e quais são os radicais mais importantes. Com base nisso, a gente faz as questões que dizem respeito à nomenclatura dos hidrocarbonetos. Dá uma olhada aqui para que a gente possa começar essa aula. Olha só, grupos ou agrupamentos. Presta atenção para a gente poder entender isso aqui de maneira legal. Olha só, eu gostaria que vocês pensassem nisso aqui, ó. Olha só, isso aqui, C, H, 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 H. Isso aqui é um hidrocarboneto, concorda comigo? Já estudamos. Isso aqui é o metano. Tudo bem? Olha para ele. O metano tem as 4 valências preenchidas, ligadas a hidrogênios. Tudo bem? Imagine que você tire um desses hidrogênios e que ele saia levando o seu elétron. Imediatamente você vai ficar com um composto carbônico que possui uma valência livre. Ok? Veja, é um composto que não tem carga, mas que tem valência livre. Compostos que não têm carga, mas que possuem valências livres, são chamados de radical, tá? Ou radicais. Nesse caso, eu tenho um radical. E a terminação na nomenclatura radicalar de radical é -io. Então, você há de lembrar, um carbono, qual é o prefixo que indica um carbono? Met, ok? Uma valência livre, metil ou metila, tá? Então, tu tens radical metil ou radical metila. Então, entenda, agora eu preciso só que você lembre disso, ó. Eu tenho uma valência livre, é um radical. Veja que os radicais não têm carga, eles possuem valência livre, tá? E veja, essa valência livre aqui é só uma, então eu chamo de radical monovalente. Se porventura ele tiver 2 valências livres, ele será dito radical bivalente. 3 valências, trivalente, e assim por diante, tá? Normalmente, nas provas de ensino médio, nas provas de magistério, tá? Os radicais mais utilizados são os radicais monovalentes. Então, a gente precisa se lembrar dessa galerinha, tá? Desse tipo de radical. Radical monovalente. Característica una. Qual? É a característica de radical não tem carga. Quem tem carga é íon. Se a carga é negativa, eu tenho um íon que eu chamo de ânion. Se a carga é positiva, eu tenho um íon que eu chamo de cátion, tá certo? No caso do radical, ele não tem carga. Se ele não tem carga, ele não pode ser considerado íon. Mas ele tem uma característica, ele é reativo porque ele possui valência livre. E o carbono, especificamente, que possui a valência livre, vai ter uma reatividade que ele quer fechar aquela valência. Então, nesse momento, eu preciso fechar essa valência. Essa valência aí vai conferir ao composto uma reatividade alta, tá? Então, radicais são espécies sem carga com valência livre, tá? Todo radical tem na terminação do seu nome o sufixo -io ou -ila. Então, veja, esse é um radical que tem um carbono, prefixo que indica um carbono, met, já estudamos, né, em aulas anteriores. Terminação de radical, -io, isso aqui está me dizendo que ele tem valência livre. -io ou -ila, radical metil ou metila. E assim por diante. Agora, o que eu precisaria que vocês vissem comigo, tá? Para que a gente possa ficar tranquilo. Alguns radicais são muito importantes, tá, gente? E aí a gente precisa lembrar deles. Olha só, um radical, esse que a gente acabou de trabalhar, ó, H3C com a valência livre, metil. 2 carbonos, tá? Então, prefixo que indica 2 carbonos, et, tudo bem? Com uma valência livre, etil ou
etila. Eu vou te pedir mais um favorzinho, que é para você não ter que decorar lá na frente. Eu quero que você olhe uma coisa comigo. Dá uma olhada, ó. C, H, 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 CH3. C, H, H, H. Dá uma olhada nisso aqui, por favor. Dá uma olhada nisso aqui, por favor. Isso aqui é o etano. Eu não tenho valência livre em canto nenhum. Agora, se eu tirar qualquer um dos hidrogênios, note que esse hidrogênio equivale a esse, que equivale a esse. Se eu girar o composto, eles são equivalentes. Ok? Então, o hidrogênio que eu arrancar vai dar uma valência na mesma posição de carbono. Veja, o que é que eu quero te dizer? Que se eu arrancar esse hidrogênio, ó, H3C, CH2, valência livre, equivale a arrancar esse hidrogênio, ó, HH, valência livre, CH3. Eles são equivalentes. É só girar o composto que você vê, ó. Se eu giro isso, dá isso. Percebeu? Então, aqui eu tenho o quê? Um radical, tá? Que se chama o quê? Vamos lá? Se é radical, a terminação é o quê? Il ou ila. Agora, veja que ele tem 2 carbonos, prefixo que indica 2 carbonos, etil ou etila. Eu acho que você ainda não entendeu o porquê de eu estar chamando a sua atenção para isso. Mas você vai entender na hora que eu puser um terceiro carbono na cadeia. Presta atenção no que eu vou te mostrar e na questão de carbonos equivalentes e não equivalentes. Olha só, imagine você, eu vou te dar a fórmula estrutural, H3C, que eu tenha um composto hidrocarbônico com 3 carbonos. H3C, CH2, CH3. Agora, imagine você que eu tire um hidrogênio, deixando uma valência livre desse composto, ok? Que eu tire um hidrogênio de qualquer um dos carbonos. Eu vou ter 3 opções. Ó, eu vou tirar esse hidrogênio. Então, vai ficar valência livre C, H, H, CH2, CH3. Olha lá. Agora, se eu tirar esse ou esse hidrogênio, o que é que eu vou ficar? H3C, C, valência livre, H, CH3. Agora, eu vou tirar qualquer um desses hidrogênios, o que é que eu vou ter? H3C, CH2, C, H, H, valência livre. Dá uma olhada no que a gente fez. Compara esse com esse. Você está vendo que se você girar esse composto, isso vira isso? Então, eu posso dizer que esse radical é esse radical. Eles são equivalentes. Concorda comigo? Porque eu tenho uma cadeia normal com valência livre na extremidade. Eu tenho uma cadeia normal com valência livre na extremidade. Agora, veja, esse aqui tem 3 carbonos, tem uma valência livre, mas a valência não está na extremidade. Então, esse radical é esse radical, mas não é esse radical. E se eu usasse a regrinha que a gente acabou de ver, qual é? Conta o número de carbonos, 3. 3, qual é o prefixo? Prop. Radical, il ou ila. Propil ou propila. Isso vale para esse e vale para qualquer um desses aqui. Propil ou propila. Tudo bem? Agora imagine você, isso é diferente disso e recebe o mesmo nome. Não pode, né? Então, a gente vai combinar, a gente vai ter que usar letrinhas ou prefixos que indiquem o posicionamento dessa valência. Você concorda que a valência aqui está no carbono secundário? Concorda que esse carbono é secundário? Lembra de aulas anteriores? Carbono ligado a 2 outros átomos de carbono? A gente vai usar que prefixo? Sec. Sec, propil. Ok? Mas você percebe também que isso aqui, se eu passar um traço, uma reta aqui, eu vou dividir exatamente a cadeia ao meio, então eu vou ter um radical que se chama sec-propil ou ainda iso. Dividiu a cadeia ao meio, isopropil. Já aqui, ó, a valência está na extremidade, tá ou não está? De uma cadeia normal, concorda? Então você vai dizer N-propil, N de normal, ou simplesmente propil.
Então fica combinado o seguinte, vamos lá para a gente poder sequenciar essas questões. Ó, se o radical tem apenas um carbono, metil, com uma valência livre. Se ele tiver 2 carbonos, etil. Se ele tiver 3 carbonos, o que é que vai acontecer? Você vai ter que me dizer onde é que está a valência. Se a valência estiver em qualquer uma das extremidades de uma cadeia normal, N de normal, propil. Ok? Onde o N é facultativo, tu colocas se tu quiseres, tá certo? Agora, se eu tiver 3 carbonos com a valência livre no meio, aí esse carbono divide a cadeia ao meio, tá vendo? Então eu posso chamá-la, a cadeia, o radical, de isopropil, porque ele divide ao meio, mas ele é um carbono secundário, então eu posso também chamá-lo de sec-propil. Tá certo? Então, presta atenção que a gente vai voltar para a nossa listinha. E vai atentando, porque isso você tem que lembrar na hora que for dar nome a compostos, tá certo? Olha só, é só continuar. Volta comigo, olha só. Ó, metil, etil, propil, isopropil. Qual é a diferença entre esses dois? Ó, propil tem uma cadeia normal, ó, com valência na extremidade. Isopropil, a valência está no carbono secundário que divide a cadeia ao meio, percebeu? Percebeu? Então, isopropil, como o carbono é secundário, eu posso também chamar de sec-propil. Então, vamos lá? Com um carbono, metil, com 2 carbonos, etil. Com 3 carbonos, eu tenho propil e isopropil, que pode ser também chamado de sec-propil. Mas se eu tiver 4 carbonos, aí eu tenho que ter cuidado. Siga a sequência e vá só pensando comigo. Ó, cadeia normal, valência livre na extremidade. N de normal, 4 carbonos but, terminação il. N butil, ou simplesmente butil. Se a valência livre estiver num carbono que não divide a cadeia ao meio, perceba que ele não divide a cadeia ao meio. Esse lado tem 1 carbono, esse lado tem 2. A valência está no carbono secundário, que não divide a cadeia ao meio. Não posso usar iso, mas posso usar sec. Então, qual vai ser o nome desse radical? Sec-butil. Agora, olha que interessante, uma situação nova. Eu tenho 4 carbonos, a cadeia ramificada, e a valência livre está no carbono terciário. Então, eu vou chamar de terce, T ou terc, butil. Ok? Então, presta atenção. Vamos lá, vamos lá. 1 carbono com valência livre. Qual é o nome? Metil. 2 carbonos com uma valência livre. Qual é o nome? Etil. Agora começa a minha encrenca. 3 carbonos. Valência livre na extremidade, em qualquer uma delas. O que é que eu tenho? N-propil ou simplesmente propil. Se a valência livre estiver no carbono do meio, perceba que esse carbono é secundário e que divide a cadeia ao meio. Então, eu posso chamar de sec-propil ou isopropil. Ok? Agora, com 4 carbonos. Dá uma olhada nos meus dedos que você não esquece. Vamos lá. Cadeia normal, valência livre em uma das extremidades. N, 4 carbonos, but, terminação de radical, il. Então, tu tens N-butil. Se a valência livre estiver no carbono secundário, sec-butil, sec-butil. Se eu tiver uma cadeia ramificada com a valência livre no carbono terciário, tercibutil, T-butil ou terc-butil. Agora eu ainda tenho uma outra situação aí, e eu gostaria que vocês olhassem comigo essa outra situação, para que pudéssemos continuar. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho quantos carbonos? Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Então, é um butil, porque eu tenho 4 carbonos e uma valência livre. Já sei que é um butil. Mas qual butil é? Vamos perceber? Eu não posso chamar de N-butil, porque a cadeia não é normal, é ramificada. Então, N está fora. Ok? Eu não posso dizer que é sec-butil. Por quê? Porque para ser sec-butil, a valência livre teria que estar no carbono secundário. E a valência livre está no carbono primário. Estou fora. Eu não posso dizer que é terci-butil. Por quê? Eu teria que ter a valência livre no carbono terciário. Esse carbono aqui é o quê? Primário. Então, esse não pode ser nem N-butil, nem terci-butil, nem sec-butil. E, meu Deus, o que é que ele pode ser? Se você olhar, eu vou desenhar aqui do lado para você ver melhor. Dá uma olhada nisso aqui, ó.
CH3, H3C. C ligado a ele, um H. Tudo bem? Vou pegar esse CH3 e vou colocar desse lado só para você enxergar melhor. Tudo bem? Agora eu vou pegar o carbono que tem a valência e vou colocar aqui embaixo. H, valência livre. Percebeu que isso é isso? Agora dá uma olhada se a valência está ou não está no carbono que divide exatamente ao meio. Tá vendo? Ó? Divide exatamente ao meio. Ó. Então eu posso chamar isso aqui de isobutil. Tá certo? Então vamos lá? Vamos lá? Repete comigo. Me ajuda. Um carbono com a valência livre, metil. 2 carbonos com a valência livre, etil. 3 carbonos, começa a via crucis. Vamos lá? Se a cadeia é normal e com 3 carbonos ela é obrigatoriamente normal e a valência está na extremidade. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto SEDUC Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em Química. É isso mesmo, nós aqui da La Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clique lá.